Dia 49 minutos, Rádio Progresso, o programa do Lopes com o Povo. Eu estou com o vereador Maurício Martins, que está conosco já, e a gente vai conversar um pouco acerca dos últimos acontecimentos no município de Russas, vereador Maurício Martins, inclusive aquele momento festivo que foi na quinta-feira última, a entrega de 11 veículos, 11 ambulâncias aqui no município de Russas. Boa tarde, vereador Maurício Martins. Boa tarde, Luiz Lopes. Boa tarde, ouvintes da Rádio Progresso de Russas. É um prazer mais uma vez estar aqui usando os microfones dessa emissora aqui, que tem uma audiência muito grande na região jaguaribana. Vereador Maurício Martins, aquele momento, aquela festa da entrega daqueles veículos, como é que o senhor viu aquele momento? Luiz Lopes, eu acho que não só eu, mas como toda a população de Russas deve ter visto como um momento ímpar, um momento singular para o município de Russas, onde nós sempre tivemos aqui problemas com transporte para transportar passageiros, e agora nós de uma só vez recebemos essas ambulâncias, inclusive uma semi-UTI, que vai fazer o translado desses pacientes da UPA Hospital Fortaleza, e teremos uma ambulância destinada também para o Lar Santa Clara de Assis, onde ali aquela instituição presta um trabalho aos idosos, não só do município de Russas, mas pessoas de outras cidades do Vale do Jaguaribe, que estão abrigadas ali naquele lar, e essa ambulância vai ser muito importante. Como vai ser importante também as que serão destinadas aos distritos, para que possa servir aos distritos do município de Russas. Inclusive o maior distrito que nós temos fora a sede, que é o distrito de Flores, irá ficar com 2 ambulâncias à disposição daquele pessoal, daqueles moradores daquela comunidade. Então, a gente acha isso aqui muito importante. Seria um momento de recebermos e agradecermos ao deputado Adail Carneiro por ter destinado essas ambulâncias para o município de Russas. E esse aí foi o primeiro de muitos momentos que irão acontecer no município de Russas, através desses recursos destinados pelo Adail para o nosso município. Veja bem que são 20 milhões de reais que serão destinados ao município de Russas, que serão aplicados em 2017 ou em 2019, 2020, e aquelas ambulâncias só tiveram o valor de 700 mil reais. Quer dizer, nós temos ainda 19 milhões e 300 mil reais que serão aplicados no município de Russas, na aquisição de remédios, na construção de mais 3 postos de saúde no município de Russas, como serão importantes. São 3 UBS, não é isso? 3 UBS, inclusive uma delas será construída ali na rua Felipe Santiago, ali no bairro Alto do Velame, que servirá àquela população através de um pedido nosso, né? E destinado aí através do deputado Adail Carneiro, através do Adail Carneiro. Então é importante, a gente recebeu isso aqui muito gratificante. Nós tivemos a oportunidade de poder guiar uma dessas ambulâncias para que a gente pudesse mostrar para os moradores da cidade esse benefício, esse enorme benefício que será feito. A gente sabe que através disso, dentro da política aqui em Russas, a gente às vezes dá uma tristeza. A gente vê que quando a gente está com a corda puxando por um lado, às vezes aparecem pessoas que aparecem puxando para o outro. E nada me surpreende na política desse município. Nada mais me surpreende na política desse município. Porque hoje a gente sabe que sempre na política, não só aqui no município de Russas, mas aqui é mais assim. Quando um determinado cidadão está num grupo político, tudo que ele faz, o que seja certo ou que seja errado, mas para ele tudo é uma glória, tudo ali é assim. Para aquele grupo tem que ser aplaudido. Tem que ser aplaudido. Aí no próprio instante que ele se afastar, que ele não concordar com alguma coisa, que ele passar para outro grupo, embora que seja para fazer um grande benefício para o município, muitas vezes as pessoas não olham para o município, olham só para a sua vaidade. Aí por isso que muitas vezes acima de tudo e todos se faz esse tipo de coisa para poder se desarticular. Mas muito importante, eu estou muito feliz por ter recebido, por ter guiado o transporte, porque eu sei que vai melhorar. Em 2013, quando eu assumi minha cadeira de vereador, o município de Russas só tinha 3 ambulâncias.
Tinha 5 ambulâncias, 2 já estavam na sucata e 3 funcionando precariamente. E hoje a gente vê... 2013. Hoje, em 2019, a gente vê chegar assim de uma vez só 11 ambulâncias. E eu sei que vai melhorar, como a saúde do nosso município vem melhorando a cada dia. Às vezes a gente trabalha, luta tanto para implantar uma UBS numa comunidade e hoje está havendo algumas dificuldades para a contratação de médicos, né? Inclusive nós tivemos agora recentemente em Mossoró e em Fortaleza com o Rão Torquato a procura de médicos, está faltando 6 médicos do programa. E quando há uma falta de um médico num posto de saúde, geralmente as pessoas que são contrárias a gente já começam a fazer crítica, já começam a dizer que não tem nada. Um posto de saúde, ele tem 20 ações. Não é só a consulta do médico. Lá tem uma equipe. E mesmo ela estando faltando médico, mas tem mais 19 ações que são feitas ali naquele posto, que fica servindo a comunidade. Ali tem uma farmácia que tem remédio para atender a comunidade. E a gente sabe, muitas vezes eu tenho falado em alguns discursos meus, que muitas vezes as pessoas vão à procura de um medicamento em uma unidade básica de saúde e tem na farmácia do município e tem em outra UBS. Agora falta o quê? Falta a vontade daquela pessoa que atende de poder fazer um canal e poder mandar buscar no outro local para atender o paciente. Mas o município de Russas, só no final do ano passado, de uma só vez, o Weber comprou R$1 milhão de medicamentos. Então isso é investimento. E hoje nós temos um consumo de medicamento grande, porque nós temos uma unidade de pronto atendimento que são 24 horas. É diferente de antigamente, quando se dirigia-se para o hospital, que quando dava 10 horas da noite, fechava as portas e só começava a atender no outro dia, 8, 9 horas da manhã. E lá é diretamente. Acontece de, às vezes, faltar, por a demanda ser muito grande, e faltar algum medicamento. Mas a equipe do programa, a equipe da Secretaria de Saúde do município de Russas, está trabalhando sempre para fazer o melhor pelo município de Russas. Muitas vezes a gente... Ainda hoje um cidadão me procurou porque está precisando fazer um cateterismo e já está com bastante dias que está sendo feito o agendamento e ele não está conseguindo fazer. O governo do estado prometeu, isso é uma responsabilidade do governo do estado, mas o pessoal cobra de quem? Do prefeito e do vereador, que é o político que ele vê no município. Agora o governo do estado, ao invés de ter pegado 20 milhões que ele gastou agora com tornozeleira para poder colocar a empresa, para poder estar dando atenção a delinquente, ele deveria ter pegado esses 20 milhões e ter feito o mutirão que ele prometeu de fazer para acabar com essa fila desse tipo de cirurgia, dessa cirurgia chamada eletiva, que está aí muito, que é de responsabilidade do estado do Ceará. O senhor falou algo importante. 2013 foi quando o prefeito Weber assumiu a prefeitura de Russas e na época o município tinha 3 ambulâncias, é isso? Tinha 5, mais 2 estavam na sucata. De fato, para uso... Rodando mesmo só tinha 3. 3 ambulâncias. Quer dizer, isso aí é uma informação que eu até diria que precisa ser dito para a população ter acesso à informação. E eu vi, por mais que cause surpresa, eu ouvi críticas, eu ouvi gente dizer: ambulância não resolve o problema da saúde, o povo precisa de médico. Eu ouvi isso de uma pessoa. E eu disse, quer dizer que uma ambulância que transporta uma pessoa que sofreu um acidente ou um AVC e salva a vida dessa pessoa, um veículo desse não é importante? É de uma importância incalculável. Tão importante que pode representar uma vida salva. Não é verdade, vereador? Luiz, é o seguinte, a saúde a gente vê como uma escada, né? As pessoas que querem criticar, quando a gente quer elogiar alguém, a gente arranja todo jeito para elogiar. E se quiser criticar, também não falta meios para criticar. Muitas vezes a gente sabendo que as críticas são infundadas. Por quê? Você dizer que uma ambulância não vai servir, aí você vai, coloca as ambulâncias, uma pessoa já coloca um comentário dizendo, tem as ambulâncias, mas não vai ter combustível. Por quê? Porque aconteceu de um posto que fornece a prefeitura ter passado aí uma ou duas vezes sem combustível. Aí aconteceu de alguém procurar uma ambulância, mas isso não acontece diariamente, gente. Aí então é o seguinte, você ter o médico, que se o médico precisar fazer o translado de uma pessoa de Russas para Fortaleza e não tiver ambulância, como é que vai também?
Então é importante o médico, é importante o PSF, é importante o posto de saúde, e é importante a ambulância, é importante o hospital, é importante a policlínica, é importante todos os veículos que fazem parte da saúde do município. E Russas é um município que está de parabéns por estar funcionando aqui. Muitas UPAs aqui no estado do Ceará estão tomadas pelo mato, estão paradas porque os prefeitos não investem os recursos para poder ter o funcionamento, porque o governo do estado vem e faz a obra no município, aqui não é o governo federal. Essas emendas dessas unidades básicas de saúde, elas são, através do governo federal, ele manda o dinheiro para o pagamento do médico. Aí as demais pessoas que trabalham no posto de saúde são de responsabilidade do prefeito municipal. Então o prefeito é quem faz o pagamento de todos os demais funcionários que trabalham nas UBS. E nós estamos à procura, estamos procurando, inclusive quem tiver informação de alguma pessoa de médico que esteja disponível para trabalhar as 40 horas. Porque para trabalhar 10 horas, para trabalhar 15 horas e receber o dinheiro, tem muitos. Tem muitos. Agora, para trabalhar as 40 horas, que é o que precisa, que o povo ainda reclama, porque só consulta 15, só consulta 12 pessoas, no máximo 15. E se for trabalhar só 20 horas por semana, se for trabalhar 15 horas, aí é que não vai atender ninguém. Então, a dificuldade é essa. Agora vamos chegar a quem são os culpados. Culpado disso aqui agora, não é querendo dizer porque eu não votei não, mas a culpa é do governo federal que acabou com o programa Mais Médico. Se ele tem alguma coisa contra o povo cubano... Isso é um fato indiscutível, né? Se ele tem alguma coisa contra o povo cubano, ele que trouxesse pessoas da Bolívia e da Colômbia, que lá também tem médico sobrando. Ele podia simplesmente não ter acabado com o médico. Eu não gosto do cubano, então eu vou agora mudar. Vou dispensar os médicos cubanos e vou trazer os da Bolívia e vou trazer da Colômbia. Só um exemplo, o município de Limoeiro perdeu 12 médicos. O prefeito lá e o secretário também estão tudo com a mão na cabeça atrás de médico. Eram 12 médicos cubanos que faziam parte das equipes. Aliás, praticamente todas as equipes eram formadas por médicos cubanos. A importância, vereador Maurício Martins, dessas 3 UBSs. Timbaúba de Nossa Senhora das Dores, um distrito recém-criado, era comunidade transformada agora em distrito, receberá uma UBS, Unidade Básica de Saúde, e uma ambulância. A sua comunidade, a região do Alto do Velame, receberá uma UBS também muito importante. E outra unidade básica de saúde para a região da Várzea Alegre e todo aquele complexo. Quer dizer, esses três equipamentos são de extrema importância para essas comunidades. Com certeza, né? Aí a gente vê aqueles críticos de plantão que dizem, rapaz, só faz o posto de saúde, né? Por quê? Porque o prefeito tem feito muito. A nossa equipe tem feito muito. Nós, de uma vez só, foram assinada a ordem de serviço e construída 9 unidades básicas de saúde através do deputado Genessia Noronha. Depois de uma viagem que nós fomos a Brasília, nós fomos no gabinete do deputado Ronaldo Martins e foi destinado mais 3 unidades básicas de saúde. Bom Sucesso, Sítio Canto e Peixe. Né? Aí esses recursos que são iniciados nessas obras, agora a partir depois que o Michel Temer entrou e agora com esse governo novo, as emendas estão demorando a sair, estão saindo parceladas, uma burocracia muito grande na Caixa, e elas tiveram um atraso muito grande nessas 3 unidades básicas de saúde. Né? E através disso a gente tem recebido muitas críticas. Recebe as críticas daquelas pessoas que não querem que a coisa aconteça. Mas a gente sabe que nós estamos trabalhando e as coisas vão acontecer. Inclusive amanhã eu estou colocando um projeto de indicação na Câmara, justamente para o prefeito colocar no site da prefeitura essas obras que estão paralisadas, com o tempo de paralisação, que a gente considera uma obra paralisada após 90 dias. Ele coloque no site da Câmara e, se for possível, colocar no portal da transparência o recurso que foi recebido, o período que está paralisada e a data prevista para a retomada dos trabalhos, para que a gente possa ter uma transparência maior, para evitar esses tipos de comentários maldosos, né? Esse comentário maldoso, né? Porque às vezes as pessoas fazem certo tipo de comentário maldoso. Eu comento muito. Eu sou um vereador que eu não me escondo. Eu comento. Eu discuto às vezes. Se for para haver uma discussão salutar
dentro do que a gente vê, né? Coisa com paixão eu deixo logo, rapaz, você é muito sabido, eu que sou burro, então não adianta eu com a minha jumentice eu discutir com o seu doutorado. Aí eu já estou parando por ali. Por exemplo, Jardim de São José, eu vi uma matéria lá, inclusive até eu comentei. Lá tem uma passagem molhada, todo mundo sabe que a passagem já está dizendo que é molhada. Quando há a época de chuva, as águas quando aumenta, vem, molha a passagem, como a parte da estrutura de cimento só é no leito mais fundo, a parte da frente se rompe ou de trás. É tipo um sangrador de um açude. Aí quando ela estoura ali, você tem que esperar a água baixar. Inclusive hoje nós já estamos lá, começando esse serviço da recuperação de lá. A população pegou, botou 2 lascas de carnaúba, pregou umas tábuas e fez uma ponte. Inclusive, você sabe muito bem, a irresponsabilidade das pessoas quando acontecem esses invernos fortes. Já aconteceram 12 mortes por afogamento no estado do Ceará. E inclusive uma delas foi um pai de família, com a família dele todinha, 2 meninos pequenos e a mulher dentro de um carro, foi passar numa passagem molhada, a passagem arrastou o carro dele, jogou na água e ele matou a família dele todinha. Então, é a irresponsabilidade da pessoa. Então, aquilo ali foi a irresponsabilidade que fizeram ali, porque se você andar um pouquinho para frente, você vai chegar na Ponte de Flores e se atravessa com segurança. Se você vier um pouco aqui mais para o lado do Sítio Paraíso, tem a passagem molhada da passagem de Ruas, que também está passando. Enquanto ajeitava de lá, porque a água estava muito forte e não estava tendo como passar. E a pessoa colocou lá a ponte, depois bateu a foto de uma pessoa passando, quase caindo. E foi milagre de Deus não ter acontecido um acidente ali naquela armadilha, porque depois iam colocar a culpa no prefeito e nos vereadores. Porque quando entra água nas casas, a culpa, primeiro que fala é vereador. Por que fala de vereador? Porque o político que o povo vê é um vereador. Ninguém vê deputado federal, ninguém vê senador. Todo mundo vota num senador. Aí o senador vai embora, morar lá em Brasília, só aparece com 8 anos. É 8 anos o mandato dele, 350 mil reais, que são gastos, só assessor. Quando muito, 7 anos depois ele volta, né? Ele tem 120, agora tem 120 assessor. Agora um vereador, a gente, às vezes, para ter um assessor, para poder fazer um requerimento, para poder ir numa comunidade resolver um problema, a gente só tem um. E muitas vezes, fica a maior dificuldade para poder dar certo. Mas esses fatos que a gente sempre vem acompanhando, que a gente vê agora a população, ela tem a internet hoje, ela é uma arma muito forte. A gente às vezes resolve alguma coisa pela pessoa, rapaz, a gente está aqui colocando isso aqui porque está acontecendo esse problema na comunidade, e a gente vê, e a gente vai procurar, e a gente vai atrás, que a gente sabe que tem muita coisa errada, a gente sabe que tem muito desafio, a gente sabe que uma prefeitura, você coloca uma fábricazinha pequena, privada, você tem dificuldade hoje com o trabalhador, e você imagina uma prefeitura que tem muitos trabalhadores, tem a dificuldade, às vezes o pessoal, porque é concursado, acha que está acima de tudo, aí muitas vezes não quer obedecer ao chefe que trabalha ali, e há aquela dificuldade, né? Mas se fazer uma crítica responsável, quando se fazer uma crítica, se oferecer também uma sugestão. Então isso começa a partir mais que eu vejo assim, da resenha política daquelas pessoas que são apaixonadas pelo lado, né? A gente viu agora nessa última eleição presidencial o que aconteceu, uma política de ódio grande, ninguém quer saber nada, ninguém escuta nada, já vão chamando, um lado chamando o outro de burro, o outro chamando o outro de animal, então não há um respeito. E eu tive um momento que eu parei totalmente de fazer comentário, porque eu não critico o presidente da República. Agora eu não posso concordar com a reforma que ele está querendo fazer para poder acabar de matar os pobres dos velhos, para poder deixar uma pessoa que vem trabalhando a vida inteira, precisando chegar no momento de receber uma aposentadoria com salário mínimo, ele voltar para aquele tempo, que ele retroagir lá para o tempo do Zé Sarney, quando um salário mínimo era uma cesta básica, aí ele quer dar R$400, que é uma cesta básica. Eu não posso concordar com ele, né? Mas eu concordo com ele em outros pontos. Tem outros pontos, até eu não posso concordar, que eu sei que isso aqui não tem sido dele não, mas ele já acenou que é a favor de você tirar os fotossensores, onde tem muita luta aqui, que eu vejo aqui na comunidade aqui na descida do Alto do São João,
Aquela comunidade foi várias vezes interditar a BR-116 porque não aguentava mais o número de acidentes. Eu que passava ali diariamente, quase que todo dia havia um acidente. Depois que colocaram aquele fotossensor ali, porque é só o que o povo obedece. Antes, Luiz Lopes, eles colocaram diversas vezes placa, bota para 40, bota para 60 e eles passam com 100. Então não tem como você ver uma BR dessa sem um fotossensor não, porque vai ser uma carnificina de morte de gente, que o pessoal são mal educados. Ontem mesmo eu estava ali na churrascaria Carlinho, às 12 horas, tinha um cidadão com o carro parado no cruzamento, veio um rapaz numa Bros a toda velocidade, pelo lado direito, bateu no pneu do carro do rapaz e estourou, houve um acidente lá, com uma proporção bem grande, né? E o rapaz o rapaz do carro que ficou lá com o pneu dele estourado, a viagem dele que ele ia fazer não deu mais para ir fazer, por causa de uma irresponsabilidade de uma pessoa que vinha. Então a gente tem que ver essa história, acabar com essa história de indústria de multa. Por que eu vou quase todos os meses, eu vou a Fortaleza, eu vou a Aracati, eu nunca tenho multa de fotossensor? Por quê? Porque eu obedeço. Tem várias placas avisando, olha, fiscalização eletrônica, tantos quilômetros, fiscalização eletrônica, tantos quilômetros. Então, se você passa com a velocidade máxima, você quer pegar o seu dinheiro e dar para o governo. Então, ele não vai tirar seu dinheiro do bolso. Não tem essa história de indústria de multa. Então, é multa por quê? Porque está sendo desobedecida. É que nem nós temos aqui num país que nós temos uma lei seca e todo mundo desobedece. Você vê o número de motoristas. Nós temos aqui uma lei Maria da Penha, que é rigorosa mesmo. Nós tivemos um caso aqui estupidamente agora, que tem aquele que a pessoa não pode ficar, não sei assim como é o nome que chama, que a pessoa tem que ficar distante, né? Quando a vítima, é uma restrição. É, né? Uma restrição. E mesmo estando com isso, o rapaz foi lá, matou a ex-mulher na frente da filha dele. Então, a lei existe. E existe aí os loucos para descumprir a lei. Existem as pessoas que não estão nem aí para a lei do Brasil, porque sabe que realmente do jeito do outro elas são muito falhas. E uma das coisas que eu aprovo no novo presidente é porque ele está tentando, através desse pacote anticrime, dar uma arrochada nesse pessoal. Porque cadeia realmente não é para ser um hotel de luxo, não. Cadeia realmente é para poder ela ter lá, não é para chegar lá, o preso ser torturado, ser maltratado, não. Mas ele ficar lá num canto que ele, quando ele sair de lá, ele não queira mais voltar. Vereador Maurício Martins, voltando para a política local, falando de Russas, após esse evento me chamou a atenção, inclusive uma fala do presidente da Câmara Municipal, que em uma emissora de rádio, mais precisamente na Rádio Sonzon, na Sonzon Sat, ele concedeu uma entrevista e lá tirou pedra para todos os lados. E isso me chamou a atenção e aí eu vi outros comentários na rede social também, ou em rede social. Gente como se estivesse triste ou com raiva, porque benefícios estão chegando em Russas. Eu pergunto ao senhor, porque sinceramente, como forasteiro que sou desta terra chamada Russas, eu fiquei perplexo e surpreso com fatos desta natureza. Como é que o senhor avalia isso? Isso é correto? Isso é comum? Isso é prática comum na política russana, vereador? Olha, sempre houve aqui esses ren na política, né? Agora, muita coisa que a gente vê aqui dentro da política de Russas, essas intrigas só tem prejudicado o município, né? Porque você vê numa hora de chegar um benefício dessa. Agora, o comentário que o Adail fez a respeito dos vereadores e a respeito do deputado Nelinho lá, eles que são brancos que se entendam, né? Eu não tenho muito a dizer sobre isso aí não. Agora nada não me admira não, porque eu aqui dentro dessa Câmara de Russas, eu já vi, nós perdemos aqui 400 mil reais que tinha para fazer do deputado Ari Hortolanda, que era para fazer a recuperação da Praça do Conjunto Geraldo Matoso. Aí foram lá, o deputado tirou. Na entrevista, inclusive, o presidente da Câmara disse que teve, palavras dele, esteve em Brasília conversando com um ex-deputado federal, e aí ele cita quem é o ex-deputado, que é Raimundo Gomes de Matos, e ele disse que, na verdade, tão somente perguntou, teve a curiosidade de perguntar ao ex-deputado se o dinheiro ia sair. Foi a declaração do vereador presidente da Câmara. Ele disse, não, nós estivemos com um ex-deputado, que foi Raimundo Gomes de Matos,
e foi perguntado a ele se esse dinheiro realmente iria sair. E aí eu fico vendo, é dizer que tem, no mínimo, um bom fundo de verdade na conversa. Foi perguntado ao ex-deputado se os recursos divulgados por Adair Carneiro e pelo prefeito Weber, se esses recursos iriam sair. Declaração dada pelo o presidente da Câmara Municipal. Aí como eu já disse, eles que são brancos, que se entendam. Mas eu quero ir mais além aqui. Agora, isso não é bom para o município. Não, claro que não. O município precisa, vereador, o senhor sabe disso mais do que eu. Mas eu não posso entrar aqui num assunto desse aqui, Luiz, eu quero só... Eu não posso entrar nesse assunto porque... Até porque não foi eu. Né, eu não sei para onde os vereadores foram, nem para onde o deputado foi. Agora, o que é que eu quero então, dizer? Ele que disse lá, eles que se resolvam. Pronto. Eles que são brancos é que se entendam realmente. Agora, o que é que eu quero? Agora, eu não me admiro que tenha sido, porque que nem eu estava dizendo. Nada me admira aqui na política de Russas, porque nós já perdemos aqui uma escola profissionalizante por causa de intriga política. Nós aqui em Russas, nós já perdemos esses 400 mil reais que tinha sido colocado para a reforma da Praça Gerardo Matoso, que o Ariosto botou na época, o Aleriano perdeu a eleição. Aí foram ir lá e convenceram o deputado a tirar de volta. Aí nós perdemos 300 mil reais que era para ser investido, do deputado Danilo Forte para ser investido aqui na Cônigo Agostinho, que a prefeitura ia entrar com 700 mil e os 300 mil dele para fazer a drenagem da rua Cônigo Agostinho, ele retirou a emenda. Nós perdemos aqui 5 milhões de reais para calçar a Catumbela todinha. Nós perdemos mais 5 milhões de reais que tinha para calçar o Planalto da Bela Vista inteiro. E nós perdemos esses 10 milhões porque a Câmara na época não votou. A Câmara na época não votou, inclusive o presidente da Câmara atual não votou no projeto para tirar o município da inadimplência, e o município inadimplente não pode receber os recursos. Isso aqui não é história de conversa para ver dizer que fulano disse que me disse, não. Está nos anais da Câmara, está registrada a desaprovação do projeto. E nós tivemos também o Provias, que era um projeto do governo federal, que nós perdemos também, que o povo tanto reclama, que o povo tanto reclama da coleta de lixo, a gente sabe que um carro faz um trabalho de 4 caminhões, e nós era para ter mais 2 carros coletores de lixo do município de Russas, além dos outros implementos, que compensa eu falar aqui, porque eu já falei nesse assunto e mais. Então, tudo que acontecer na política, eu não estou dizendo que é verdade, ou que é mentira, ou que disserem. E pouco quero me envolver nesse assunto, né? Mas, se for verdade, o que o deputado disse, isso não me admira não, porque já fizeram tudo isso para prejudicar o município de Russas e outras coisas também, sem ser vereador. Aqui é assim, quando é uma corda, como é que chama aquela corda que fica um do lado do outro, tem um nome, é um puxando para um lado, outro puxando por o cabo de força. Aí quando um tá puxando aqui para fazer uma coisa, aí vem outro, rapaz, não vamos deixar esse camarada fazer aqui não, porque ele está crescendo com a população, senão se nós fizer isso aqui, ninguém chega mais perto dele. Cortar as asas dele. Eu, como pequeno político que sou, eu jamais vou querer ocupar um canto na política se for para mim prejudicar o meu município. Eu estou na política para fazer alguma coisa para melhorar do meu município. Talvez alguém não goste da minha política, é claro que eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu vivo num município que tem 52 mil eleitores, eu fui eleito com 1.296 votos. E eu sei que essas pessoas estão satisfeitas com o meu trabalho, porque nas comunidades que eu fui votado, a gente tem feito um trabalho do que a gente prometeu, a gente cumprir, porque eu só prometo coisa que está dentro da realidade. Agora, a minha força de vontade de ir buscar e de trabalhar e de procurar a cada dia fazer coisas para melhorar tanto o município de Russas como as comunidades, independente que seja para grupo ou A para si, e sou uma pessoa justa. Eu sempre tenho procurado agir com justiça para poder não ser injusto com as pessoas. São 13h18, Rádio Progresso, o programa do Lopes com o Povo. O vereador Maurício Martins é entrevistado nosso hoje. E o que eu vejo que é importante, aqui a gente precisa até reconhecer isso. É a grandeza da ação de Adair Carneiro e prefeito Weber. Passou a eleição, na eleição estava um aqui e o outro ali. Na democracia isso é permitido e isso é louvável. Passou a eleição, se abraçaram em prol do servir ao povo de Russas, que é tão carente de tantos investimentos.
Isso é algo que deve ser aplaudido, vereador. A ação do prefeito Weber, do deputado Adair Carneiro, que se abraçaram para servir ao município, para o município, e o município ganhará muito com esses investimentos. Aí sim é uma ação que merece aplauso da população e dos homens de bem dessa cidade. Exatamente, eu acho que a política ela deveria ter a disputa no período eleitoral, mas uma disputa salutar, que não faça coisas para prejudicar o município. Então eu acho que esse questionamento da gente receber, o município ele era para ter muito mais calçamento, o município era para ter muito mais infraestrutura, era para ter muito mais melhoria na área de saúde, porque se cada deputado que é votado aqui, se cada liderança que apoia um deputado depois trouxesse cada um pouquinho, nós teríamos muita coisa no município de Russas. Mas infelizmente fica só 1 ou 2 deputados que trabalham no município, que fica na busca principalmente do prefeito atual, e muitos deles vão por aí. A gente vê muitas vezes deputado que se candidata, perde a eleição, tira uma quantidade de votos muito grande, depois não posso fazer nada não porque eu perdi a eleição. Você perdeu como federal, mas seu estadual ganhou. Você pode muito bem fazer alguma coisa. Ao invés de você ficar só criticando, você pode ir lá no seu deputado estadual, peça uma emenda, ajeite a emenda da rua que você mora, a comunidade que você nasceu. Aí você vai lá, você faz alguma coisa pela comunidade. Se você foi um federal que perdeu, um estadual que perdeu, mas o federal dele ganhou, você vai atrás do seu federal. Todos os anos tem emenda. Papai coloca uma emenda. Se cada um fizesse isso, se cada um fosse unido e na hora dos problemas cada um pudesse chegar com a sua sugestão, com a sua ajuda, nós poderíamos ter um município bem mais maior, bem mais desenvolvido. Com relação, e já praticamente encerrando esse nosso bate-papo, com relação à eleição do ano que vem, está longe, está distante, mas muito se fala e parece que nas últimas semanas o negócio se acelerou, foi acelerado em Russas com alguns acontecimentos. E o vereador Maurício Martins, o que é que comenta do futuro político de Russas? Porque o prefeito Weber não mais é candidato à reeleição, e aí a gente vê várias e várias interrogações. O que é que diz o vereador Maurício Martins desse momento político de Russas? Olha, muita gente já se articulando, né? A partir de ontem começou já uma contagem regressiva que falta 1 ano e meio para as eleições. Então já meio ano se passa rápido, e no próximo ano já começa, no início do próximo ano, convenções, né? E o ano de eleição geralmente passa mais rápido. Em virtude da correria para regularização, para cumprir o calendário eleitoral, né? Para cumprir o calendário eleitoral, se torna passar um pouco mais rápido. Aqui no município de Russas a gente vê aí muitas pré-candidaturas, mas a gente sabe que muitas delas são na tentativa de buscar um espaço maior, né? Depois fazer aí seus acordos, né? Um acordo se político, ajeitarem. Se ajeitarem, conseguir uma vice, né? Que as vice aí de quem tem condições de ganhar a eleição. De ganhar a eleição é muito disputada, mas a gente vê aí o prefeito não se manifestou ainda com o candidato. Nós tínhamos um dos candidatos que era possível ser candidato do prefeito, era o Márcio Sombra, mas parece que ele está tendo aí uns problemas de saúde, eu não sei até onde ele também já não tinha muita vontade de enfrentar, e a política tem que ir com muita vontade, né? Se você entrar assim em falso, você não consegue chegar até o final, não. E temos eu acredito que o prefeito ou vai apresentar algum candidato do grupo dele ou vai apoiar alguma pessoa aí do outro candidato. Eu tive uma conversa preliminar com o Sávio Gurgel, ele me fez uma visita aqui um determinado tempo, me falou que é candidato com ou sem o apoio, mas está buscando o apoio aí de um político. Tem que ter um político, os dois políticos de Russas hoje que tem o apoio grande, é o Raimundo Cordeiro de Freitas e o Weber, né? Exatamente. Né? Então quem for com o apoio desses dois homens vai concorrer com condições de chegar ao final da inclusive, eu penso o seguinte, eu não conheço a política de Russas, mas eu acho que a eleição em Russas ela vai ser decidida, ela vai sair de um desses dois grupos, ou o nome indicado pelo ex-prefeito ou o nome indicado pelo atual prefeito.
Exatamente quando acontece uma Polarização fica aí. Quando acontece, se você for esperar por uma zebra na política, vai demorar muito tempo, né? Você vê uma zebra presidencial, quando foi que uma pessoa se elegeu que não tinha muito conhecimento na política, foi em 64, quando se elegeu não foi 64, não, 60, por aí assim, quando o homem da vassoura se elegeu. Juscelino não. Não, foi o Jânio Quadros, né? Aí depois foi que veio agora o Jair Bolsonaro. Quer dizer, se fosse esperar o zebra por a zebra da política, né? Só quem já tiver, quem for garota que pode esperar, porque ela sempre acontece nesse tempo. Agora, eu acho que o município de Russas está restrito. Isso aqui é uma minha opinião particular. Eu acho que o município de Russas está muito restrito a esses dois grupos políticos. O Raimundo Weber de Araújo vai encerrar o seu 4º mandato na política, né? O Raimundo Cordeiro já teve a oportunidade dele de dirigir o município por 8 anos, o Weber por 16 anos. Quer dizer, são 24 anos de Raimundo Cordeiro e Raimundo Weber. Se Raimundo Cordeiro voltar novamente, vai para 30, né? Então, quando for em 1924, quem tiver... Em 2024, quem tiver 30 anos só vai conhecer esses dois homens como prefeito de Russas. Né? E eu acho que o município de Russas, independente de qualquer situação, nós temos pessoas que têm condições de assumir o município de Russas e fazer até melhor do que eles dois fizeram. Né? Eu não quero questionar aqui que cada um tem a sua particularidade, cada um fez as coisas. Porque não dá pro cabo ser prefeito 8 anos, ou 4 anos, ou 16 anos e não fazer, né? Claro que é prefeito 4 anos, tem que ter feito alguma coisa, imagine 8. Se não fizer, fica que nem o Paulo Duarte, né? Aí leva uma lapada daquela que levou do... Aí é triste, né? Mas aí eu vejo que tem pessoas do município de Russas. Agora essas pessoas, Luiz, estão restritas por quê? Porque a política hoje, ela é restrita. O prefeito, me permite interromper, o prefeito esteve aqui, Cariolanda testemunha, e essa entrevista está até no site jornaldoceará.com, quando o prefeito, semana passada, quinta-feira, o prefeito aqui esteve e ele citou, quarta-feira, ele esteve na quarta, e ele citou 3 nomes. Quem foram os nomes? Sávio Gugel. Eu perguntei, quem será o seu candidato? Aí ele disse, pode ser fulano, cicrano, beltrano. Pode ser Sávio Gugel, pode ser Adail Carneiro e pode ser um primo dele da Caixa, é Paulo, é? Ele citou que pode ser um desses 3 nomes, ou mais algum outro nome que pode vir a surgir. Foi citado pelo prefeito isso, né? Quer dizer, aí a minha pergunta há quem diga que Sávio é fogo de palha. Essa candidatura dele não prospera, mas pela conversa que o senhor teve com ele, o senhor acredita que ele está realmente decidido a ser candidato? Rapaz, ele é um dos candidatos que já vem se preparando há mais tempo, né? Porque desde daquela outra eleição que ele já apoiou o grupo do Raimundinho, mas já se preparando, já se movimentando para ser um sucessor, né? E ele me disse que vai. Ele me disse que está determinado, porque tem um grupo político, tem um grupo de empresários que está o apoiando. E ele vai para a política com ou sem o apoio de algum desses cacifes da política. Ele chegou, né? Sávio Gugel chegou a me dizer que existia em um dado momento um compromisso, o senhor me disse isso, que existia um compromisso do Raimundinho na eleição passada, de nesta eleição 2020, apoiá-lo para prefeito. Ele seria o candidato apoiado pelo Raimundinho, coisa que não vai acontecer. Raimundinho não vai apoiá-lo. Tô errado? Bom, aí isso aí só o tempo é quem vai dizer, eu não acredito, né? Que isso aconteça. Pode ser uma possibilidade remota, mas que não é impossível, né? Pode acontecer. De repente acontece alguma coisa aí dentro do... Um fato novo, uma né? coisa nova, e tudo é possível na política. A coisa mais difícil que eu vi acontecendo, que eu achava de acontecer na política de Russas, era o doutor Francisco subir num palanque na Rua Garcia Fernandes. E subiram. E ganharam a eleição junto. Na época, foi quando o Raimundinho foi eleito a primeira vez, e o Weber na época estava com um status muito grande e foi derrotado. A sua opinião, Sávio, é um candidato viável? Acho que sim. Um rapaz trabalhador, um empresário bem sucedido. Com ou sem o apoio de uma dessas lideranças? Aí ele
ele se torna mais fraco. Porque se ele tiver o apoio, claro que quem tiver um apoio do Raimundo Cordeiro, ele se torna uma pessoa forte. Quem tiver o apoio do Weber, se torna uma pessoa mais forte. Isso aqui não resta tudo. É lógico, né? É a lógica da política, né? Tem um fator dele ser candidato com apoio de Weber, porque se ele for candidato com apoio do Weber, do prefeito Weber, que já tem uma grande estrutura, o seu grupo político, que polariza as últimas eleições em Russas, ele é uma liderança que sai diretamente do grupo de Raimundo. Quer dizer, ele tira de lá, enfraquece o grupo de Raimundo. Queira ou não queira, tem esse aspecto. E aquela história de que é uma liderança, ele não é tão jovem, mas é uma liderança nova. Como candidato, é a primeira disputa eleitoral dele. Quando se fala em novo na política, não quer dizer que o cara esteja no escureiro, não. Ele pode ter 100 anos. Que ele está entrando na política. Está inaugurando aquele... Ele está inaugurando a política. Então o Bolsonaro, ele é novo na política? Não, ele tinha 28 deputados, mas como presidente da República, como majoritário, foi a primeira eleição majoritária que ele disputou. Ele foi vereador e deputado federal. Mas ele, nunca tinha disputado uma eleição majoritária. Então esse é que é o novo, né? E o novo, essa história de novo, o pessoal se lançar muito no novo, não. Você tem que analisar o poderio do candidato, as propostas do candidato, o que o candidato pode fazer para trabalhar pelo município de Russas. Mas muitas vezes a pessoa só olha para saber se o candidato tem milhões. Se o candidato for pobre, eles já vão dizendo que é uma carniça. Não tem chance. Não tem chance. Aí não ganha eleição. Não ganha eleição. Aí depois, quando os problemas estão na porta da sua casa, aí você não tem a quem reclamar. Você só tem que ir atrás do candidato rico que você colocou lá e você não olhou para nada, você não olhou para trás. Não, eu só quero estar aqui porque aqui é onde tem a festa, aqui é onde tem... Na época da eleição todo mundo aparece. Mas depois que a eleição passa, aí só fica realmente aqueles que são da comunidade, que representam a comunidade. Você pode olhar o processo sucessório, quando abre uma urna, de vereador, de deputado, é 50, é 60 nomes diferentes. Mas quando é para fazer e quando é para cobrar, aí só cobra de um. Às vezes as pessoas vêm até injustamente cobrar da gente. Muitas comunidades que tem aqui, que tem o status de que o povo correr para lá, porque vende os votos. Aí depois, quando a gente bota uma matéria no Facebook, que vai fazer um bloco carnaval com o dinheiro da pessoa, que nem eu botei aqui o meu para fazer o meu, aí veio uns moradores da Timbaúba de Nossa Senhora das Dores que venderam o voto para um fulano de tal, venderam o voto para Beltrano, para Alderano, que lá é assim. Toda eleição o povo corre para lá para comprar os votos. Aí depois vem querer que eu vá pegar o dinheiro de eu botar no meu bloco, vá colocar luminária lá, vá colocar para trás, procura os vereadores, vá criticar os vereadores que vocês venderam o voto. Tudo bem, vereador Maurício Martins, para finalizar, Russas, na verdade, pela grandeza que tem, eu tenho dito isso, pela importância de Russas. Russas é o maior município do Vale do Jaguaribe em arrecadação, é o maior em população, tem um grande território. Em arrecadação, o maior é Aracati. Tá, né? Aqui em Russas umas 50 vezes por causa dos royalties do petróleo. E é um município com um grande território. Russas, na verdade, precisa se preocupar muito com o seu futuro, com os seus 4 anos vindouros. Quer dizer, essa eleição do ano que vem, ela é muito importante para Russas, para o futuro de Russas. Exatamente, né? Mas o município de Russas é um município que está bem preparado, está com as finanças equilibradas, que o importante do município é você receber com as finanças equilibradas. Você não receber, que esse município que nós recebemos, houve a perda dessas emendas que eu falei aqui inicialmente. Por quê? Porque o município estava inadimplente. E na época a Câmara... Ou seja, o município estava ficha suja. E ainda por cima, a Câmara não teve a decência na época de votar, porque queria travar mesmo o município, para poder tirar o município da inadimplência. Né? E o prefeito teve que ir por outros caminhos, que não foi o parcelamento, através da Câmara, para poder fazer em várias prestações, e teve que investir quase todos os recursos arrecadados para fazer o pagamento, para poder tirar o município da inadimplência. E hoje, se você olhar os municípios do estado do Ceará, tem mais de 80 municípios inadimplentes, porque não estão conseguindo pagar nem a folha de pagamento. Porque muitas vezes nós fomos ali olhar uma rua onde tinha muita reclamação, aí a gente pediu o Arimar para poder fazer, a rua tem 320 residências, residência e comércio e tudo. Aí só tinha 70 que pagou o IPTU.
De 320, era para ter entrado 3 milhões de IPTU ano passado, entrou 600 mil. E todo dia se quer a coleta de lixo, todo dia se quer a coleta de poda de árvore, a coleta de material de construção. Quando fica ali demorando, o povo reclama. E reclama com razão. Mas muitas vezes a obrigação não é cumprida também, né? Porque precisa que tenha recurso. Não é a pessoa, quando o pessoal às vezes vê lá no portal da transparência. Mas a prefeitura está com 20 milhões, está com 100 milhões. Aí paga 50 da folha de pagamento, paga 50, paga 30 de imposto, paga 30 de combustível, 20, 10 de combustível, pronto, acabou o seu dinheiro. Tava lá. E a folha de pagamento da prefeitura? E os encargos sociais que são retidos na fonte, né? Tudo isso a gente tem que ver. Às vezes um camarada diz, rapaz, um calçamento desse aqui eu faço, que você faz. Se for lá na Serra do Vieira, comprar pedalar, aí pegar areia no rio e colocar numa caçamba, você faz o calçamento barato. Mas se você for fazer pela prefeitura, vem a firma. Aí através dela tem que pagar o ISS, aí tem que pagar os impostos, tudo retido na fonte. Aí a metade daquele dinheiro é para imposto. São notas fiscais que tem que ser tiradas, são tudo pagando imposto. Vereador Maurício Martins, muito obrigado. Mais alguma coisa que o senhor queira nos falar? Sim, só esse questionamento que eu falei de imposto aqui, fazer aqui uma colocação. Por exemplo, o pessoal tem uma mania, às vezes o pessoal que são hoje do lado do Bolsonaro diz, porque o petróleo que foi o Lula que deu uma refinaria para a Bolívia. Não, a Petrobras, ela investiu nas refinarias da Bolívia. Bolívia e Cuba, né? Investiu nas refinarias da Bolívia. Aí terminou o prazo, que foi rescindido com o Evo Morales. E lá tem as notas fiscais para mostrar. Elas vendem do mesmo preço que a Petrobras vende o combustível para o Brasil, ele vende para a Bolívia. Agora, a carga tributária da Bolívia que é menor do que a do Brasil. Você vê o estado do Ceará, é 29%. É 27% de ICMS e mais 2% de um fundo de pobreza que o Luciano Contra inventou. Nunca eu vi acudir um pobre com esse dinheiro desse fundo. Você sabe disso, 2%. Aí ainda mais o Camilo Santana aumentou mais outra taxa. Nós temos a CID em cima, que é a contribuição sobre a intervenção do domínio econômico. É 60 centavos em cada litro. Aí o problema está aí, é na carga tributária. Que lasca, né? O Brasil não, o brasileiro é a carga tributária. Aí tem a CSL, o PIS, a COFINS, que é para a Previdência, que ele diz que não é, que só é a contribuição. Não é só a contribuição. Agora, infelizmente, existe a GRU, que é a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, que eles pegam tudo e botam num pacote, depois tira 30% da arrecadada da Previdência, só devolve 15%. Aí tem que ficar o buraco negro lá. Você tira 30 e só devolve 15. Agora cadê o dinheiro dos consignados? Cadê o dinheiro da CSL? Cadê o dinheiro do COFINS? Cadê o dinheiro do PIS? Que são tudo para Previdência. Tudo bem, vereador, muito obrigado. É uma boa tarde aí para você e obrigado pelo espaço. São